Que o ambiente universitário é desafiador, a gente sabe. Agora, quando envolve assassinato, fica ainda mais complicado. Oi, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou a Cat, tô bem feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre Quando a Sorte Te Visitar, da Stacey Willingham. Novo livro dela publicado aqui no Brasil, que acabou de sair pela Dork Side. Esse livro faz parte da 4ª temporada do Projeto Elas, e ele tem tradução da Letícia Ribeiro Carvalho. Esse aqui é um suspense psicológico com características de Dark Academia. O Dark Academia, ele é um estilo narrativo que envolve ali algumas características muito específicas, como, por exemplo, se passar dentro de um contexto e de um ambiente universitário, além de envolver um crime que acontece dentro desse ambiente. Segredos, mentiras e muito mistério também fazem parte desse tipo de narrativa, e na minha opinião, tudo isso está dentro desse livro, por isso eu classificaria ele como um possível Dark Academia para quem tem interesse nesse estilo. Aqui nós vamos conhecer a Margot, que é uma jovem que acabou de sair do ensino médio e ela vai para a universidade, só que a Margot está passando por um momento de deslocamento, tanto físico ao sair de casa, quanto emocional. A gente descobre que ela está vivendo um luto muito pesado porque ela acabou de perder a melhor amiga. A gente só não sabe o contexto dessa morte, como ele aconteceu, mas a gente sabe que isso afetou ela profundamente e ela está num estado quase depressivo quando nós encontramos ela no início da história. É nesse momento que ela vai conhecer uma outra universitária chamada Lucy, que ao contrário dela, exerce um magnetismo muito grande. Por onde ela passa, as pessoas olham, as pessoas comentam, contam e inventam coisas sobre ela. A Lucy é aquele tipo de pessoa que nunca passa despercebida pelos lugares. E para surpresa da Margot, um dia a Lucy vai se encontrar com ela e vai pedir que ela more junto com ela e outras amigas numa república que fica longe ali do centro da universidade. A Margot, a princípio, não entende o que a Lucy viu nela. Como é que ela chamou a atenção de uma pessoa tão extravagante e diferente quanto a Lucy? Esse é um dos mistérios que pairam ali na narrativa. Então a Margot, ela se muda quase como num sonho para essa casa que fica um pouco longe do centro universitário. E ali ela vai viver não só com a Lucy, como com outras duas garotas também, a Sloane e a Nicole. E a princípio, ela se sente realmente deslocada dessas 3 garotas que são populares, bonitas e que têm uma personalidade muito mais extravagante do que a dela. Mas aos poucos, ela vai começar a se moldar e a se encaixar. E o que existe de incomum ali é que todas elas, a Sloane, a Nicole e agora a própria Margot, sempre orbitam ao redor da Lucy. A Lucy é esse astro, ela brilha, ela exerce o magnetismo e todo mundo ao redor às vezes fica quase cego por causa desse brilho. É claro que a gente sabe que aí tem algum mistério, né? O livro, ele é contado em 2 tempos, o antes e o depois. E o depois se passa 9 meses após a Margot se mudar para essa república. E o que a gente descobre é que no depois alguém morreu. Um jovem que morava do lado da república morreu de forma misteriosa. E a Lucy está desaparecida. Então nós teremos que ler então o antes, que é o momento em que a Margot vai morar com a Lucy, e o depois, onde a Lucy já desapareceu, para tentar entender o que aconteceu nesses meses aí. A Margot, ela é aquela narradora em primeira pessoa que ela expõe muito de si, mas ao mesmo tempo a gente nunca sabe se o que ela expõe é verdadeiro ou não. Aliás, essa também é uma característica do Dark Academia. Geralmente o narrador é em primeira pessoa e ele é esse narrador que não se tem em alta conta, que é um narrador mais intimista, que é um narrador mais vulnerável, mas ao mesmo tempo o leitor nunca sabe se essa vulnerabilidade ela é real ou ela é inventada. O livro vai então criando as circunstâncias para aquele crime que acontece no futuro. Então aqui nós vamos acompanhando, através da narrativa da Margot, as tensões que crescem dentro desse grupo e os perigos e conflitos que vão surgindo ali também. É uma amizade que em vários momentos ela parece muito bonita e em outros momentos a gente percebe que é uma amizade em que algo tá deslocado, algo é tóxico ali no meio, sabe? E seguindo aqui novamente, né, a estrutura do Dark Academia, você tem a apresentação, depois você tem a construção das circunstâncias e lá no final você tem o desenrolar e toda a grande revelação. Esse é um livro que particularmente eu gostei muito porque eu já sou uma fã do Dark Academia, eu busco livros que tenham essas narrativas, eu gosto de ler sobre isso. Eu gosto muito como esse estilo narrativo, ele encapsula bem essa coisa de mentiras, obsessões e manipulação, que a gente nunca consegue entender muito bem quem é que é o manipulador, quem é que tá sendo manipulado. 2 coisas eu digo pra vocês que eu consegui adivinhar, ou pelo menos as minhas hipóteses estavam corretas, eu levantei elas ao longo da narrativa e eu acertei. Agora teve uma outra que é uma grande revelação que acontece no final, que eu confesso pra vocês que eu não percebi que estava acontecendo, eu não entendi essa verdade, e é muito curioso porque ao final, quando uma personagem revela, realmente tinha pistas ao longo da história inteira
inteira apontando naquela direção. Só que assim, eu tava tão envolvida pela narrativa que eu não fiquei prestando muita atenção em pistas. Eu tava mais conectada com o sentido psicológico da narrativa. Quando na verdade, realmente, quando você volta e olha pra trás, você percebe que uma das personagens, ela foi deixando migalhas de pão durante a narrativa inteira. E eu realmente não percebi. Então essa surpresa final foi realmente super agradável. Como leitora de Dark Academia, eu já tô acostumada que geralmente o meio do livro, ele não tem muita reviravolta, não tem grandes revelações e ele acontece num termo mais psicológico. Porque é sempre interessante e importante que você entenda as construções psicológicas desses personagens e as intrigas, as mentiras que eles contam uns aos outros. Então, pra mim, o meio do livro, ele é um pouco mais parado, mas não me incomodou. Mas eu sei também que, dependendo do leitor, essa parte do meio, ela pode se tornar um pouquinho cansativa em algum momento. Tem só uma coisinha que eu acho que pode soar um pouco negativo quando a gente lê, que é o fato de que, às vezes, o pensamento da Margot, ele é bem repetitivo. Ela é um daqueles personagens que rumina muito sobre as mesmas questões. Então, ela tá sempre pensando na Elisa, que é essa amiga dela que morreu, e em como ela sente falta da Elisa, e ela volta e pensa nessa amiga de novo. E tem sempre uns dramas que ela fica repetindo na cabeça dela e que ao leitor pode soar repetitivo. Isso realmente eu admito que pode cansar um pouquinho quem estiver lendo. Mas se você já lê suspense psicológico mais lento e mais introspectivo, eu acho que você não vai ter problema com essa narrativa. Tem uma coisa que eu quero comentar aqui sobre o final, mas para comentar ela eu preciso dar um spoiler, então assim, eu me despeço de quem queria saber o enredo e um pouquinho da minha opinião. E agora, se você já leu esse livro, eu vou comentar uma coisa sobre o final dele, uma impressão, uma questão que eu fiquei pensando. Então vem comigo. O final desse livro é tenso, né, gente? Quem leu vai concordar comigo que ele tem várias revelações e aquele final ali cheio de assassinatos também é uma coisa muito impactante. E no final a gente tem essa questão, né, de que a gente descobre que a Nicole matou o Levi, a Sloane matou a Lucy e a Margot, de certa forma, teria matado a Elisa também, mesmo que foi de forma indireta e um acidente. As três são assassinas de certa forma, né? E elas confabulam ali pra esconder o corpo da Lucy, escondem o corpo da Lucy na casa. E aí que eu fiquei pensando uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Esse é daqueles livros que ao final, a gente sabe que não tem final. Porque querendo ou não, esse corpo da Lucy vai ser encontrado em algum momento. No futuro, alguém vai encontrar o corpo dela embaixo da casa, naquele buraco onde elas colocaram. Porque ou essa casa vai ser demolida, ou o terreno vai ser mexido, essa casa vai ser vendida. Então a gente sabe e as personagens sabem que no futuro isso vai voltar pra pegar elas pelo pé. E eu acho até que o último parágrafo, que é um parágrafo da Margot, né, em que ela tá falando sobre como a partir desse momento todas elas estão conectadas para sempre pelos assassinatos, pelo que uma sabe sobre a outra, isso nunca vai ter fim. E aí eu fechei o livro e eu fiquei pensando quem das três vai ser o calcanhar de Aquiles? Qual das três um dia vai derrubar as outras duas? Eu fiquei pensando muito nisso. E aí eu falei, vou perguntar lá no canal, quem já leu, quem você acha que vai ser das três que vai quebrar essa corrente e que vai tentar derrubar as outras duas? Se bem que ali, né, ali vai ser uma torre de dominó. Assim que uma derrubar as outras, também vai cair, porque não tem o que fazer. E eu fechei o livro e fiquei pensando nisso, assim, em como o livro tem uma finalização, só que é aquele tipo de finalização que a gente sabe que não vai ter fim. A gente sabe que isso vai assombrar elas pra sempre. Se não agora, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, quando alguém demolir aquela casa. E eu achei isso bem interessante. Inclusive, esse final é bastante Dark Academia, porque nesse estilo narrativo, sempre fica ao final a questão da assombração. No Dark Academia, as consequências das ações, elas assombram o narrador, ou os narradores, ou os personagens durante toda a vida. E aqui, ao final, a autora faz isso também, porque mesmo que exista uma finalização e elas três acham que aquilo terminou, o leitor sabe que aquilo não terminou e que aquilo vai continuar. Enfim, gente, gostei muito do livro. Eu acho que ele é um livro que tem algumas particularidades, pode funcionar mais para algumas pessoas e menos para outras, mas para mim funcionou super bem. É o tipo de narrativa que eu gosto, o tipo de enredo que me fascina, que eu curto acompanhar, então essa aqui foi uma leitura ótima para mim. Vou deixar o link do livro aqui embaixo para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa narrativa. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.